Eu vou começar, primeiro gostaria de agradecer muito o convite, até falei com a professora Jéssica, agradeci muito o convite, foi muito interessante rever esse tema que é muito bom, eu espero que eu consiga passar de uma forma entusiasmada para os alunos, para que eles também venham a conhecer e gostar mais ainda do tema. Agradeço muito o convite. Eu vou começar disponibilizando a minha apresentação, tá bom? Pode ser? Então, vamos lá. Ótimo, prof. Uhum. Lembrando também aos estudantes que a gente depois vai deixar disponível essa apresentação da professora, né? Enfim, essas informações, para que vocês também tenham acesso aí com relação à palestra, tá bem? Isso mesmo. Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Ok. Uhum. Ótimo. Bom, muito bem. Então, como a professora Solange falou, né, nós vamos conversar sobre letramento, organização da informação e aprendizado ao longo do tempo. Ela já fez uma vasta explanação sobre o meu currículo, eu agradeço. Resumindo, né, meu nome é Sônia, eu fiz primeiramente História, depois fiz Biblioteconomia, fiz o mestrado e doutorado aqui na Universidade de Brasília, e durante o doutorado foi que eu entrei em contato com o tema que eu vou explanar hoje, né, o tema de letramento. O doutorado foi na área de competência para a preservação digital, e competência tem muita relação com o letramento, e, por consequência, com o aprendizado ao longo do tempo, ou ao longo da vida, né? O objetivo dessa nossa explanação aqui hoje é analisar tanto o letramento informacional quanto o digital e o aprendizado ao longo da vida. Começando, a gente vai ver aqui rapidamente algumas definições em relação à alfabetização e competência. A alfabetização informacional é um indicador de que o indivíduo desenvolve noções sobre instrumentos e processos de aprendizagem. Então, é uma primeira parte, é o início desse processo, enquanto que o letramento já leva a ideia da funcionalidade da aplicação do conhecimento nos processos no cotidiano. É por isso que alguns autores, como Gask, dizem que a alfabetização informacional é a primeira etapa do letramento informacional. A competência é o produto da aprendizagem, ela é o resultado desse saber fazer uso dessa informação. As pessoas que estão aprendendo desenvolvem competências para identificar essas necessidades de informação, avaliar, buscar, utilizar, de uma forma que elas utilizem com ética, resguardando os aspectos legais e econômicos, que a gente vai até ver um pouquinho melhor mais para frente. Essa é a demonstração do saber fazer. A competência está ligada a essa definição, né, do saber fazer, e a experiência adquirida pela prática e pela reflexão desses conhecimentos adquiridos. Fazendo um pequeno histórico em relação ao letramento informacional, esse termo foi cunhado primeiramente em 74, por Paul Zorkowski. E essa palavra apareceu pela primeira vez em um livro, em 86, que tem a referência aqui embaixo. Eu coloquei as referências de tudo que eu estou usando, de uma forma bem abreviada, no final dos slides, de cada slide, para facilitar para os alunos. E os estudos internacionais a respeito de letramento informacional foram se intensificando, principalmente ali na década de 1990, ficaram mais fortes nos anos de 2004, e no Brasil, esse termo chegou no começo do século XXI. No inglês, né, Information Literacy, para a gente, no Brasil, foi traduzido literalmente. Para alguns autores, ele foi traduzido como competência informacional, e para outros como letramento informacional. Vamos ver aqui o que alguns autores falam para a gente, né? Sobre letramento informacional, a Campelo mostra que é a habilidade de acessar, avaliar, usar a informação de várias formas. Já do Dziak recomenda que existem 3 categorias no letramento informacional. Uma que tem como ênfase a tecnologia da informação, a outra
relacionado aos processos cognitivos, né, de aprendizagem, e a outra ligada ao aprendizado propriamente dito, né, concepção de inteligência. Para Gask, o letramento é um processo que integra as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar a informação, visando uma tomada de decisão e uma resolução de problemas. Ou seja, a essência do letramento informacional está no engajamento nesse processo de aprendizado. Ele está fundamentado na tomada de decisão, ou seja, ele tem um cunho estritamente prático. Alguns conteúdos que às vezes a gente estuda são conteúdos um pouco mais teóricos, envolvem mais definições. O letramento, na minha opinião, tem uma grande vantagem, que é ter esse cunho extremamente prático, ligado à questão das decisões, das resoluções de problema. A finalidade dele é a adaptação e a socialização das pessoas na sociedade da aprendizagem ou sociedade da informação. E as pessoas que estão inseridas nessa sociedade da informação, elas devem estar capazes, se sentindo capazes de desenvolver a habilidade de acessar e usar a informação. E a gente percebe que com a internet, a virtualização da realidade e dos espaços e do tempo ficou cada vez mais ligada a uma velocidade que a gente mal consegue acompanhar no nosso dia a dia. Para Beloso, a importância da educação sob o enfoque desse novo paradigma, né, da era digital, tem a ver com formar cidadãos capazes de interagirem com essa era digital, que tem como princípio fundamental o desenvolvimento de competências para o uso da informação, transformando essa informação em conhecimento, que é um passo seguinte. E também levando a um conhecimento que sempre deve estar sendo renovado, deve ser um aprendizado contínuo e crescente. E a competência em informação apresenta diferentes concepções segundo Beloso. Uma é a concepção digital, que tem como ênfase as tecnologias da informação e comunicação. A outra é a informação propriamente dita, que tem a ênfase nesses processos de aprendizagem, processos cognitivos. E a outra é a social, que tem a ênfase na inclusão social, que tem a ver com esse aprendizado ao longo da vida que a gente tem falado, e no próprio exercício da cidadania. Ou seja, a gente vê que tem um cunho extremamente prático. Vamos entrar agora no letramento digital. Essa ideia de letramento digital surgiu em 97, a partir de um livro que teve esse título, Digital Literacy, que é o termo exatamente como ele é em inglês. Antes, na década de 90, os autores usavam esse termo para mostrar a habilidade de ler e compreender em hipertexto e em formatos digitais. Então, só trazendo uma informação complementar, quando a gente fala de hipertexto, embora a palavra nos remeta a um conceito que a gente já conhece de bastante tempo, mas ele ainda hoje traz uma ideia muito importante, muito interessante. A leitura no hipertexto é aquela leitura onde a gente consegue ir acessando outras ligações e a gente vai cada vez agregando mais valor ao que a gente está lendo ou estudando, por meio dessas ligações para outros endereços sobre aquele mesmo tema. O letramento no Brasil ainda conta com uma literatura não tão grande. Em 2008, foi feito um estudo com alguns periódicos nacionais, e ali se constatou que apenas 67% deles trazia esse conteúdo sobre letramento informacional. Em relação ao letramento digital, ele envolve não apenas o uso da informação e das tecnologias, mas ele envolve também, segundo Pierre Levy, o acompanhar consciente e deliberado de mudanças na civilização. E essas mudanças devem levar a um questionamento. Ele fala de pessoas questionadoras, mentalidades, culturas que estão ligadas a sistemas educacionais, nesse sentido de estar sempre questionando.
E isso também acaba por movimentar os papéis, tanto do professor quanto do aluno, o que requer uma profunda mudança em relação ao saber. E eu escolhi especialmente essa foto, não apenas porque ela traz um professor e alunos, mas também porque ela traz a nossa biblioteca, o nosso centro de informação, seja ele a biblioteca, o arquivo, o museu e outros. O letramento digital tem a ver com todo esse contexto, que vai desde a educação até os nossos centros de informação. A gente percebe que na educação, dentro desse nosso contexto da era digital, ela está passando por uma mudança de paradigma, que tem a ver com o desenvolvimento de competências para usar a informação e transformar essa informação em conhecimento e em um aprendizado contínuo e crescente. E dentro disso, a nossa biblioteca tem um papel fundamental, no sentido da qualidade da educação que tem exigido da sociedade cada vez mais, e por consequência dos bibliotecários e dos centros de informação. Só para nos lembrar, como foi falado no slide anterior, que o letramento digital tem a ver com transformar informações em conhecimento. Então, só para a gente se lembrar, né, que a gente começa ali com os dados, que são aqueles primeiros registros, depois nós temos as informações, que são os dados que têm significado, e até chegarmos ao conhecimento, que são essas informações processadas com uma intenção e visando uma utilidade. O letramento digital, a gente percebe que nessa mudança que nós temos vivido cada vez mais do mundo físico para o mundo virtual, é importante a gente refletir sobre essas competências que nós temos que desenvolver, tanto nós, educadores, como bibliotecários, como estudantes. Esse autor fala que a relevância do letramento vai além da utilização da tecnologia da informação. Ele tem a ver com o saber utilizar recursos para aplicá-los no nosso cotidiano. Como eu falei, é uma coisa extremamente prática. E não apenas aplicar para o nosso cotidiano, mas também nos trazendo um benefício. A finalidade dessa informação é para a nossa vida, e não apenas para uma parte da nossa vida, como, por exemplo, o trabalho, o estudo, a universidade, mas é para a vida como um todo. Para Xavier, ele considera que o letramento digital tem essa necessidade de que os indivíduos dominem um conjunto de informações e desenvolvam habilidades mentais que vão levar a uma capacitação para eles poderem assumir melhor a sua cidadania, estando cada vez mais cercados por máquinas e entrando nesse mundo digital. Também o letramento digital tem a ver com a capacidade de usar e entender as informações que vêm de diversos suportes, utilizando essas tecnologias para nos proporcionar uma melhoria de qualidade de vida também. Quer dizer, entra no nosso cotidiano, interfere na nossa qualidade de vida. E uma pessoa pode ser considerada letrada por saber utilizar recursos digitais e da internet, como as redes sociais, por exemplo. Mas essas pessoas também precisam aprender a fazer uso da tecnologia para gerar um benefício próprio, e inclusive comodidades. Um exemplo é na procura de um emprego, por exemplo. A pessoa que tem um letramento digital, ela deve não apenas ter acesso aos anúncios de empregos por meio digital, mas também saber interpretar aquela informação e chegar até o final do processo, vindo a se candidatar àquela vaga. Tapscott nos traz 8 normas, que ele chama, né, de normas da geração digital. Ele diz que as pessoas hoje, essa geração digital, ela é composta por pessoas que valorizam muito a liberdade de escolha, pessoas que gostam de customizar e personalizar quase todas as coisas, inclusive nos seus empregos. São pessoas que aprendem a analisar tanto o que veem quanto o que leem na mídia, dão muito valor à integridade, ao ser honesto, respeitoso, transparente, cumprir com seus compromissos.
são pessoas colaboradoras, tanto no ambiente digital quanto no ambiente físico dos seus trabalhos, vivem de uma forma geral numa velocidade muito mais rápida do que uma geração anterior e gostam muito de inovar. Especialmente em relação a esse item número 4, né, a integridade, a honestidade, isso tudo, eu trago um questionamento que eu gostaria de conversar com vocês mais para frente. Será que no mundo digital ainda é assim que as coisas estão acontecendo? Em relação à integridade, né, à honestidade, ao respeito, eu vejo que são conceitos que hoje estão um pouco questionados dentro do mundo digital. A gente consegue ver que por trás da tela, muitas vezes as pessoas conseguem fazer ou se sentem mais à vontade para tomar algumas atitudes que elas talvez não tomassem se estivessem presencialmente na frente daquela pessoa. Às vezes acontecem desrespeitos e até uma exposição indevida. Talvez vocês tenham ouvido falar do conceito do direito ao esquecimento, que também, da mesma forma como a gente hoje quer se lembrar de tudo, de algumas coisas, às vezes, as pessoas querem se esquecer. E, às vezes, nessa ideia do mundo digital, esse esquecimento fica, muitas vezes, comprometido. Às vezes, até de uma forma não ética. Dá para a gente dizer que o digital é um fenômeno contemporâneo, e ele traz mudanças para a gente em vários âmbitos, desde o profissional, no educacional, na nossa família, na nossa sociedade. E é importante a gente ressaltar que o desenvolvimento do letramento digital só pode acontecer num contexto de informação organizada e acessível para o nosso usuário. E esse usuário, então, tem um lado do profissional da informação, que é de organizar e oferecer essa informação organizada. E também tem um lado do usuário, que é de se manter atualizado o suficiente para poder encontrar e utilizar essa informação que está organizada. E o objetivo essencial desses sistemas de organização da informação tem a ver com uma definição, a organização da informação. Eu gosto muito dessa definição de Svenonius, que diz que organizar a informação é organizar pelos semelhantes e separar pelo diferente. Ela envolve uma descrição de conteúdo também, né? Não sei se vocês já tiveram algumas disciplinas que mostram a representação, tanto a representação descritiva, quanto a representação temática, e tudo isso está dentro desse contexto da organização da informação. E a gente, às vezes, se pergunta, né, ouvindo tudo isso, por quê? Por quê? O que esse letramento digital tem a ver com a gente, né? Por que a gente deve estar sendo letrado digitalmente? O uso do letramento na sociedade, a gente vê que tem acontecido de uma forma não tão igual universalmente. Por quê? Porque a gente todos vivemos em sociedades que contam com desigualdades socioeconômicas, históricas, e não apenas no Brasil, no mundo todo. E esse usuário do hipertexto, que a gente já falou lá atrás, ele tende a processar as informações com uma velocidade de leitura e de pensamento criativo que traz muitas vantagens. Então, isso é um dos motivos para a gente dizer sim a essa pergunta do slide, né? E a gente também vê que ela acaba entrando, o letramento acaba entrando também nesse contexto educacional do professor e do aluno. Então, o professor tem que levar o aluno a uma independência, a uma autonomia, a mostrar para ele a necessidade de interesses que aquele aluno, às vezes, ainda nem percebeu. E, por outro lado, o aluno também tem um papel a desempenhar, assumindo limites que são diferentes do que ele estava acostumado até algum tempo atrás. Dentro da educação, a gente vê que a tecnologia da informação tem nos trazido cada vez mais para um ambiente de rapidez, um ambiente individualizado, personalizado, de interatividade, de participação.
E essa tecnologia tem servido para agregar valor às atividades que os alunos e os professores realizam. Se ela não estiver agregando esse valor, ela seria apenas uma mudança de plataforma educacional, o que não é o nosso objetivo, não é o objetivo de ninguém, né? E também essa mudança digital, a gente tem visto que tem levado o mundo a uma transformação do analógico para o digital, o que envolve novos paradigmas e também uma mudança na forma da comunicação. Antes, a comunicação era num sentido, hoje em dia, a comunicação é bidirecional, ela vai e volta no mundo digital, e às vezes instantaneamente, não importando onde aqueles personagens estejam. E a aprendizagem deve ser vista cada vez mais de uma forma duradoura e eficaz, onde o aluno deve absorver o como fazer e o se sentir motivado em situações práticas. Essa foto nos mostra, por exemplo, que hoje no mundo digital a gente já não precisa mais esperar um prédio ser totalmente, a sua construção ser totalmente finalizada, para um comprador poder se ver lá dentro e poder tomar melhor a decisão, se ele quer comprar ou não aquela unidade. Por meio da realidade virtual, ele consegue já visualizar e interagir, não apenas com o prédio, mas com o próprio apartamento, com a própria unidade que ele pode vir a querer adquirir. Então, retomando o objetivo dessa nossa apresentação, né, o objetivo é analisar o letramento, tanto informacional quanto digital, e o aprendizado ao longo da vida. E a gente percebe que estamos como esse timoneiro, né, como a gente vê em alguns filmes, né, terra à vista, né, e a gente aqui poderia dizer mudança à vista, né, mudança de quem e para quem, né, de professores, alunos, profissionais da ciência da informação, que tem que desenvolver cada vez mais um entendimento sofisticado a respeito da informação que está sendo produzida e consumida nesse contexto digital, que tem implicações tecnológicas, sociológicas, psicológicas também. Como a gente viu em alguns slides atrás, hoje tudo é muito mais rápido, e isso interfere, inclusive, na nossa forma de vivenciar, inclusive no nosso aspecto psicológico, né? E isso, dentro das universidades, também deve nos levar a refletir a respeito de mudanças curriculares, no desenvolvimento de habilidades e parcerias para implementar e aproximar pessoas por meio do letramento digital. Essas mudanças têm que levar a agregar competências tecnológicas que alterem o sistema educacional e a formação de professores, de profissionais e de alunos. E mais lá para frente também, eu separei aqui nesse bate-papo que eu chamei, uma pergunta que eu gostaria que vocês já fossem começando a pensar. Vocês acham que as dificuldades com tecnologia da informação enfrentadas durante a pandemia que nós estamos vivendo, né, de Covid, são fruto de resistência ou de desatualização do professor, dos profissionais, dos alunos na utilização de tecnologia em sala de aula? Com a pandemia, a gente viu uma mudança brusca, rápida e até inesperada no uso da tecnologia da informação para a educação. No caso de vocês que já trabalham com educação de um modo virtual, talvez nem tanto, mas para muitos outros a mudança foi repentina, literalmente da noite para o dia. E em 2018 eu fiz esse artigo sobre letramento e organização da informação, e eu queria ver junto com vocês agora algumas coisas que mudaram de lá para cá. O que eu falei até agora foi muito do artigo, mas também com outras informações. Vamos ver o que tem mudado nesse contexto, né?
Uma coisa que a gente tem que perceber em relação à educação é que não basta trazer o computador para dentro da sala de aula. É importante a gente transmitir o conhecimento, o professor transmitir o conhecimento de uma forma clara, sem deixar que a tecnologia apague a figura do professor. O professor continua sendo a figura mais importante. A tecnologia da informação é uma ajuda. O acesso à tecnologia da informação não assegura o domínio dessa ferramenta. E nem é o caso de se substituir o professor pela máquina, como às vezes, em algumas fases de mudanças, algumas pessoas pensam, né? Lá atrás, quando surgiram os e-books, algumas pessoas questionaram, será que o livro físico vai desaparecer, o livro impresso? Não, a gente vê que eles coexistem até hoje, e um auxilia muito o outro. Às vezes, o usuário opta por um que ele goste mais naquele formato. Da mesma forma, na educação, a tecnologia não tem que tirar o professor de forma alguma, muito pelo contrário, ele continua sendo a peça mais importante na educação. E essa competência do professor deve incentivar a troca de saberes cada vez mais no mundo digital. Hoje a gente tem que ver de uma forma diferente, levando a essa mediação com relacionamento, cada vez mais personalizada, nesse sentido da aprendizagem. O professor tem que se tornar cada vez mais um animador da inteligência coletiva dos alunos que estão a seu cargo. Agora, em 2020, foi feita uma pesquisa sobre letramento digital em tempos de Covid. Essa pesquisa, eu vou trazer os dados agora, né? Essa pesquisa mostra que a escola tem atuado sobre o mesmo modelo metodológico que se utilizava na educação presencial. E isso, muitas vezes, não é bom. Essa pesquisa mostra que teve uma incorporação das tecnologias e das plataformas digitais sem a adaptação devida de métodos e de sistemas de avaliação. E é necessário que sejam adotadas aulas que promovam a resolução do problema, e não apenas fazer como está na figura, né? Deixar o aluno sobrecarregado de conteúdos. Tem que ser uma educação construtiva, cooperativa, colaborativa, né? E onde esse modelo é baseado na transmissão de uma quantidade ainda grande de conteúdos, o que tem dificultado o acompanhamento desses alunos e os seus resultados nesse processo de ensino-aprendizagem. A gente tem percebido algumas disparidades também socioeconômicas e culturais que têm interferido nesse nosso contexto de digital, especialmente no que se relaciona às escolas públicas, que não possuem, muitas vezes, tanto professores quanto alunos e tudo, não possuem acesso, às vezes, a redes de computadores e a dispositivos digitais. Nessa pesquisa foi feito um levantamento e os dados mostram que o uso de redes no Brasil ainda ocorre de uma forma muito desigual, principalmente entre as classes C, D e E, que são essas que têm um ganho mensal entre R$ 1.200 e R$ 2.000. E o número de usuários com acesso à internet ainda é inferior a 48%, quer dizer, menos da metade da população das classes D e C tem acesso à internet. Isso não é bom, embora o acesso venha crescendo. Essa mesma pesquisa evidencia que os estudantes que possuem atividades totalmente à distância têm demonstrado estar aprendendo menos do que aqueles que usufruem de uma vivência presencial nas escolas. Então, a gente percebe que, nesse contexto de ensino à distância, não apenas o professor e as tecnologias são importantes, mas o relacionamento também conta muito para o desenvolvimento do aprendizado. Essa pesquisa mostra que, mesmo antes desse cenário de educação remota, que surgiu, né, em função da Covid-19,
No caso das escolas particulares, desde os pais e, inclusive, os alunos já interagiam bem mais com os recursos digitais que a escola oferecia, isso comparado aos pais e alunos das escolas públicas. E agora a gente vai sair um pouquinho desse contexto de letramento e vamos entrar no aprendizado ao longo do tempo. Prof, se me permite, aqui no Claro. chat, né, alguns estudantes, então, também foram participando, né, a Márcia até comenta, né, essa questão ali quando se fala, primeiro a Chayane, tá, vou pegar o contexto, então a Chayane fala dessa questão que é necessário esse olhar, né, porque às vezes falta apoio das escolas para que os professores daqui a pouco tenham esse acesso, para poder eu diria assim, se inteirar das tecnologias, né, diante da pandemia, porque nos parece que isso veio e a gente teve que fazer, né? Então, não foi aquele suporte adequado. Ela fala talvez de suporte tecnológico ou físico, enfim, talvez estrutura, né? Então, acho que interessante quando a Chayane traz essa discussão, porque é uma realidade, talvez não na privada, mas talvez no ensino público a gente tem, né, bastante esse reflexo. Aí a Márcia, aqui na sequência, ela também fala, então, né, ela concorda com a Chayane nesse sentido, por quê? Porque as escolas públicas realmente, elas estão implantando essas tecnologias hoje nas atividades do dia a dia, né, mas, às vezes, a internet não te dá o apoio necessário, digamos, aquele, que nem a gente fala, né, o sinal, né, não funciona, daqui a pouco o acesso não permite o número X, né, acessando ao mesmo tempo. Então, assim, a questão do trabalho do professor também, diante disso, como que ele vai fazer diante desse processo, né? Então, não é aquela qualidade que muitas vezes a gente precisa, né? E, enfim, e a Chayane também vai nessa questão, porque às vezes agora também veio o Google Classroom, né, que muitas escolas adotaram agora nesse período, e lá tem atividades, né, então o professor vai inserindo conteúdo, questões, enfim, né, atividades que vão inserindo lá, enfim, e os alunos vão acompanhando e a gente vai tendo que dar conta, fazer essa gestão, né? Isso. Então, eu acho que são algumas questões que realmente ainda a gente sente esses reflexos, né? Eu falo por experiência aqui também, aproveitando um pouquinho que eu estou finalizando o mestrado, e eu estou trabalhando com essas tecnologias digitais da aprendizagem, né? Na escola. Então, a gente percebe que muitas vezes é professor, por falta de capacitação, né, que não consegue fazer essa gestão, esse domínio da tecnologia, é a questão da estrutura, infraestrutura, né, a capacitação, que muitas vezes não se aborda, que eu acho que deveria ser um processo contínuo, mas, enfim, só trazendo essa discussão que eu vi que a prof deixou ali a pergunta, né, e os estudantes, então, foram se posicionando. E, para finalizar, a Diana também coloca que as escolas estão sucateadas com esses equipamentos, né? E às vezes a gente concorda, tem seu laboratório de informática, mas talvez aquele computador nunca foi ligado, né? Então, muitas coisas que... Mas, enfim, só trazendo a discussão antes da prof ir para o próximo tópico, né? Que é legal essas impressões, esses reflexos ou, né, realidades que nós temos hoje nas escolas e que, de fato, acabam, né, impedindo alguns processos nesse sentido também, né? Exatamente, isso mesmo. Muito boas as observações. Eu vejo, assim, né, como os alunos colocaram mesmo, em boa parte do mundo, né, porque a gente está vivendo uma pandemia mundial, em boa parte do mundo, o processo teve que ser começado de uma hora para outra, com exceção das instituições que já contavam com educação à distância, então já estavam com um processo organizado para isso, todas as outras tiveram que entrar de uma hora para outra, literalmente, de uma hora para outra, né? Eu me lembro, assim, aqui em Brasília, pelo menos foi assim, né? Um dia eu estava aqui em casa à noite, tudo normal, e meu filho de 15 anos apareceu com o celular na mão, rindo, né, feliz, como todo aluno se sentiria, dizendo, nossa, que ótimo, amanhã não tem aula, isso no meio da semana. E eu falei, nossa, mas como não tem aula? Claro que tem, né, amanhã não é feriado, não é nada, né, ele falou, não,
está dizendo aqui no WhatsApp dos alunos que amanhã não tem aula. E a gente foi tentar se inteirar sobre isso, e era o começo da pandemia, né? E no caso, o governador aqui, naquele dia, perto das 21 horas, que ele soltou o decreto oficializando que a partir do dia seguinte, às 9 da noite, ele oficializou que a partir do dia seguinte, os alunos ficariam em casa por 15 dias, em função da pandemia, até a situação se regularizar. Então, esse processo todo pegou todo mundo muito de calça curta, né? É claro que aqui a gente está falando de um processo de letramento informacional e digital que já tem acontecido, mas a gente vê que uma coisa é a teoria, outra coisa é a gente colocar em prática tudo isso, né? Muito, muito boas aí as observações. Bom, então, dando continuidade em relação ao aprendizado ao longo da vida, né, a gente vê que ele é um processo que é contínuo, como a gente está falando aqui agora, né? E na tese de doutorado da Ana Cláudia Gama, ela levanta 3 formas de se alcançar esse aprendizado ao longo da vida. E eu gostei muito, eu achei que ela foi muito feliz, ela conseguiu sintetizar e colocar, talvez, a parte mais importante dessa questão do aprendizado ao longo da vida. Ela diz que a gente obtém por meio de esforço pessoal, no nosso trabalho corriqueiro, ou no trabalho com especialistas, e por meio de cursos e treinamentos. E ela diz que a origem desse aprendizado vem em 27% de cursos e treinamentos, 37% de um esforço pessoal e 23% por meio do trabalho com os especialistas. Ou seja, na forma como a gente tem para alcançar esse aprendizado ao longo do tempo, a maior fatia fica por conta de um esforço pessoal, que na verdade é o que nos motiva a fazer todas as coisas. E em relação ao aprendizado por meio do trabalho e do trabalho com especialistas, eu até faço uma observação: algumas pessoas, às vezes, querem dar continuidade nos seus estudos em nível de pós-graduação, justamente para continuar aprendendo, sabendo que o aprendizado tem que ser um processo contínuo. E, às vezes, eles não sabem por onde começar. E uma dica que eu dou é: no seu trabalho, se você já trabalha na área, você vai se confrontar com problemas que, não é que eles não tenham soluções, mas que são problemas interessantes de serem pesquisados. E, a partir disso, você pode, dali, retirar o seu tema de estudo para pós-graduação. Dentro da teoria do letramento, um dos fundadores é o Dewey. Não é o Dewey da biblioteconomia, que é da classificação decimal universal. Ele é um psicólogo. Ele tem um trabalho muito interessante em relação ao estudo do pensamento. Tanto que o livro que ele utiliza aqui, que eu faço a referência, o título é Como Pensamos. Então, ele reforça muito a questão do pensamento reflexivo e da prática da aprendizagem está ligada à experiência daquela pessoa. E, para ele, experiência não é contada apenas em relação aos anos de vida que a pessoa tem, mas é uma experiência que vem muito do aprender, do vivenciar esse conhecimento. É um aprendizado ao longo da vida, é essa prática profissional e a reflexão sobre as ações que a gente tem e o aprender que a gente tira dali. É aprender a pensar, é levar em conta as experiências e as informações que a gente vai adquirindo na nossa vida, no nosso viver, que tem toda uma relação com novas informações que a gente recebe o tempo todo, a reflexão a respeito dessas informações e o resultado que vem a partir daí, que são essas novas experiências, segundo ele. Esse é o que tem a ver com o pensamento reflexivo. Esse aprender ao longo da vida é uma frase, uma expressão que se usa muito, é do aprender a aprender. É aprender a aprender o tempo todo, e no nosso contexto que a gente está estudando, né, por meio das tecnologias de informação e comunicação. Essa teoria do Dewey
é a teoria do pensamento reflexivo, que tem a ver com um senso crítico, com a possibilidade de construir as competências necessárias para se buscar e utilizar informações. Para ele, essa filosofia compreende a pessoa se tornando livre para fazer escolhas em relação às ações e às suas tomadas de decisão, que também tem muito a ver com o que a gente já falou do letramento, que tem um cunho muito prático, né? Para esse aprendizado ao longo da vida, é importantíssimo a gente vislumbrar também a questão econômica, e daí a gente vê a ligação, né, da educação, do emprego, dessa questão econômica ligada ao aprendizado ao longo da vida. Tem uma pesquisa que saiu num jornal americano, The Economist, em 2017, que mostrava que 54% dos americanos que trabalham acham que é importante desenvolver novas habilidades ao longo das suas vidas. E entre os adultos com menos de 30 anos, esse número sobe para 61%. E 93% daquelas pessoas entrevistadas estavam, inclusive, dispostas a gastar do seu próprio dinheiro para investir num treinamento. Daí a gente vê a necessidade, o quanto eles e todos nós devemos achar importante nos mantermos atualizados. E esse gastar do próprio dinheiro também é uma coisa que a gente tem que refletir. Em princípio, eu penso que as instituições onde nós trabalhamos devem arcar com uma parte desse investimento no seu funcionário, dando a ele treinamento. Mas, quando a gente não recebe pela empresa, é importante, talvez, a gente fazer esse investimento tirando do nosso próprio bolso, como esses entrevistados reportaram. Esse autor notou que os profissionais desse milênio desfrutam, né, de um aprendizado colaborativo. Segundo ele, eles funcionam muito bem em grupos, eles apreciam expectativas claras, que sejam passadas de forma clara, e eles esperam dos seus chefes, dos seus supervisores, feedbacks constantes e individualizados. E esses educadores devem motivar o que funciona melhor em cada pessoa, nos indivíduos, né? Criando uma cultura de conferência, de verificação. E o mais importante é sempre alimentar esse espírito de aprendizagem o tempo todo. Bom, a gente viu aqui que, segundo esse autor recente, de 2018, ele diz que os profissionais, de uma forma geral, funcionam muito bem em grupo. E aí eu também gostaria depois de conversar com vocês sobre isso. Até que ponto a gente funciona realmente muito bem em grupo quando se trata de trabalho, do nosso trabalho, né? Trabalho coletivo. Bom, dando prosseguimento em relação a esse aprender e, no nosso contexto específico dos professores, né, no Brasil, o papel do professor é um papel extremamente central dentro do contexto da educação, para o sucesso do ensino remoto e outro, né, o físico também, e a formação dos professores ainda está um pouco restrita, e é preciso que a gente pense em desenvolver a utilização cada vez maior de aplicativos e outros aparatos tecnológicos que venham a ajudar no desenvolvimento, no aprendizado desses professores. Nessa pesquisa, agora, bem recente, de 2020, dessa de letramento digital em tempos de Covid, um dado que foi levantado é que, no Brasil, 76% dos professores têm buscado esse aprimoramento de conhecimentos, e que apenas 42% dizem ter cursado alguma disciplina durante o seu curso de graduação que tenha a ver com essa ideia, né, do aprendizado ao longo do tempo, e somente 22% participaram de algum curso de formação, onde eles puderam fazer uso de computadores ligados à internet e tudo. Então, a gente vê que
embora seja um tema não tão recente, no nosso contexto brasileiro ainda temos muito que caminhar. Então, a educação contínua é um tema importante, inclusive para os bibliotecários, não apenas para os professores e para os alunos, mas para os bibliotecários também. Nós estamos vivendo cada vez mais em bibliotecas mutantes, que são tanto físicas, quanto virtuais, quanto híbridas, muitas vezes, né? E de uma cultura que está se desenvolvendo cada vez mais, que é essa cultura digital dentro da biblioteca, que influencia os bibliotecários. Já nos encaminhando aqui para o final, eu trouxe 3 slides que vão trazer um resumo em relação ao que a gente falou. Esse primeiro é só para fixar um pouquinho as definições que nós trouxemos aqui, né? O letramento informacional está diretamente ligado ao uso da informação, ao gerar o conhecimento, visando a tomada de decisão e a resolução de problemas. E a finalidade é a adaptação dos indivíduos nessa sociedade da aprendizagem, ou sociedade da informação. O letramento digital está relacionado às práticas de leitura e escrita utilizando as tecnologias da informação, potencializando os estudos por meio dessa tecnologia. O pensamento crítico, que veio ali com o psicólogo, né, com Dewey, é um termo-chave aqui no nosso contexto, porque ele tem a ver com as relações entre essa nova informação, como eu falei mais atrás, né? O tempo todo nós estamos recebendo novas informações, sobre elas nós temos que ter um processo de reflexão e extrair experiências dali, inclusive baseado nas experiências anteriores que nós temos. E a aprendizagem ao longo do tempo exige esforço, como nós vimos, né? Esforço, trabalho, interação com especialistas, mas eu destacaria, exige esforço, não colocando de uma forma ruim nem pesada, mas é um esforço que se reverte positivamente para a gente, né? E esse esforço envolve cursos e treinamentos no nosso trabalho. Resumindo também a questão que a gente falou em relação aos profissionais, né? Eu acho importante destacar que não basta a gente pensar na nossa educação digital como sendo apenas uma mudança do ambiente analógico para o ambiente digital, mas a gente também tem que pensar numa mudança, numa interação, estimulando a busca de conhecimento em um ambiente, os professores têm que buscar fazer isso em um ambiente que seja cada vez mais inovador e dinâmico, onde ele leve para os seus alunos novos processos de aprendizagem por meio da tecnologia. Não é simplesmente, como a gente viu alguns slides atrás, não é simplesmente levar tudo que se fazia fisicamente numa sala de aula para uma sala virtual. Quando eu estava preparando o artigo, eu me lembro que eu encontrei uma gravura muito interessante. Era uma gravura, mas como dizem, né, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Quando o autor mostrava essa ideia de que não é apenas a gente levar o que a gente já fazia para um outro tipo de ambiente, ele trouxe uma gravura de uma grande tela de computador, só a maquete daquela tela de computador, e por trás dessa maquete um professor, e na frente dele os alunos dentro de uma sala física. Então, ele queria mostrar ali que essa mudança não é apenas isso, não é apenas o professor achar que ele tem que fazer, por meio do computador, tudo que ele já fazia. Não, ele tem que trazer outros tipos de estímulo para esse aluno. E os profissionais da informação, né, os bibliotecários, têm que estar cada vez mais engajados em divulgar tanto os seus acervos quanto os seus serviços. Às vezes, nas bibliotecas, a gente se prende muito ao nosso acervo, principalmente nas bibliotecas físicas, porque o acervo, ele é impactante. Uma pessoa que entra numa biblioteca não tem como se deixar de se mobilizar em função do acervo, daquele físico que ela está vendo. Mas muitas vezes nós também, agora no ambiente digital, temos que nos preocupar também com a divulgação dos serviços que nós oferecemos. E que muitas vezes, se a gente não divulgar,
usuários nem vão saber, e nós temos que ser cada vez mais criativos em relação às demandas dos nossos usuários. Eu sempre gosto de destacar a questão dos usuários, porque quando a gente está na graduação, a gente sempre ouve falar do usuário. A gente faz, inclusive, disciplinas ligadas a estudos de usuários. Só que, muitas vezes, quando a gente vira profissional, a gente se esquece um pouquinho. Mas a gente não deve se esquecer, porque é para o nosso usuário que todo o nosso trabalho é desenvolvido. É para eles que a gente faz tudo isso, né? E também tem o aluno. O aluno também tem um papel importante nesse ambiente. Ele tem que buscar criar outros significados além dos que ele conhece. Ele tem que buscar atribuir outros sentidos a todo o conhecimento a que ele tem tido acesso, no sentido, inclusive, de tomar decisões dentro desse cyberespaço, né? Ele tem que buscar também trabalhar dentro do contexto de uma automotivação. É importante, eu vejo que muitas vezes os alunos se colocam numa posição um pouco passiva. O professor, muitas vezes, na opinião deles, o professor é que tem que dar a motivação, o professor que tem que levar o conhecimento, tem que levar o conteúdo. Não resta dúvida, cabe ao professor fazer isso, mas cabe também ao aluno essa interação e essa automotivação para esse aprendizado. Cabe também aos alunos, nesse contexto de ensino digital, trabalhar dentro de um contexto muito ético. Se no físico estamos nos vendo, então, às vezes, essa questão ética se ressalta mais, no digital não estamos nos vendo necessariamente. Então, a ética fica ainda mais importante. E temos que ter os alunos têm que ter esse senso de desafio para buscar esses conteúdos que os professores têm buscado passar e aprender da forma, como eu falei lá atrás, né, cada vez com mais hiperligações. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Eu destaquei aqui algumas perguntas, 3 perguntas, né, que apareceram para a gente durante a nossa apresentação.